Eu só vou mostrar um negócio aqui, depois você continua com sua fala. Só vou mostrar um negocinho de nada aqui, se você concorda com isso ou não. Com certeza, presidente, o senhor que manda. Espera aí. Vou mostrar para você aqui. Quer falar alguma coisa, Suzana? Quero sim, presidente, quero dar uns recadinhos, posso? Pode, pode. Pessoal, primeiramente, presidente, muito obrigada, boa noite a todos, obrigada aí pelo apoio de sempre, pela oportunidade da gente estar aqui, parabenizar o senhor, o Leandro, por estar trazendo sempre aí o tópico da reforma tributária, isso tem né, tem colocado um efeito muito positivo aí no Brasil todo. É, como eu falei anteriormente, né, Goiás tem sido citado aí como um dos estados que mais tem se discutido a reforma tributária perante os contadores. E graças a isso também aqui é o grupo de estudo do sindicato. Pessoal, nós estamos enfrentando, né, três problemas graves aí, né, tem uns 10 dias. Primeiro, há uns 3, 4 meses, a questão da Receita, da Secretaria da Fazenda, da Cefaz, na questão da baixa do XML, da dificuldade de acesso. Todos os meses a gente entra em contato com o TI e a gente tem cobrado, mas a resposta sempre vem muito superficial. Eles sabem do que está acontecendo, falam que estão buscando soluções para resolver, mas parece que não resolve. Hoje, novamente, eu tive falando com o chefe do TI, lá da Secretaria da Economia, e até vou ler para vocês o que ele me escreveu aqui, ó. Quer ver? Porque eu vejo que a maioria dos problemas, né, é na baixa, né? Aí ele falou assim para mim: presidente, pelo que eu estou vendo, o problema é só na busca do XML e tentativas de acesso ao portal. Estamos trabalhando nisso aqui e em breve será solucionado. Então não é uma coisa pontual, deve ser alguma coisa de sistema. Eu só quero dar aqui uma satisfação que nós estamos cobrando. O secretário da Economia me ligou, da Cefaz me ligou, que agora é duas Cefaz, né? Cefaz Goiânia e Cefaz Estado, sei lá. O secretário Servo me ligou porque Goiás, a partir de novembro, vai implantar um novo modelo de nota fiscal eletrônica já ligado ao meio de pagamento. Depois, o Leandro, que é estudioso, pode trazer ou falar sobre isso, né, de como que isso vai acontecer, mas quero dar a satisfação que nós estamos cobrando. Eu fui chamada na Prefeitura de Goiânia, na semana passada, para conversar sobre um novo modelo de nota fiscal que a Prefeitura vai implantar. Está aguardando o decreto das normas ser publicado, a previsão é que seja publicado até o final do mês. E aí, presidente, eles vão nos chamar para uma reunião, inclusive para mostrar um novo sistema, para que a gente possa, as nossas comunicações aí, ser, né, um meio de comunicação com os contadores de como que vai funcionar. Na ocasião, até já falei da reunião do sindicato, que seria importante eles estarem aqui com vocês. É um sistema, pelo que eu já vi, já é o que o mesmo que opera em Anápolis, opera em Aparecida e opera no Distrito Federal. Acho que eles têm mais de 80 prefeituras onde esse sistema opera. O inconveniente, eu acho que uma coisa que vai impactar aqui é porque dentro de algum prazo vai ficar disponível gratuitamente, mas quem for utilizar pode ser que vai ocorrer uma cobrança. Então, o sistema de nota talvez não vai ser gratuito como é hoje, tá? Mas, como se diz, né? Eles vão ter que explicar e falar, mas vai ser um sistema, pelo que eu vi, aberto para fazer API com quem tem emissão de nota e tudo. A gente levantou vários questionamentos sobre cadastro, sobre sigilo, sobre se resetar e esquecer a senha, tudo isso. Mas eles vão vir a público e trazer as informações com as soluções. Também tenho visto muitas reclamações, estou sendo muito cobrada sobre a questão da verificação do GOV em duas etapas. Gente, essa questão do GOV não é um problema da Receita Federal, não é um problema da Junta Comercial, né? É uma questão do Ministério da Fazenda. A informação que eu tenho, que já foi solicitada através da FENACON e do Conselho Federal de Contabilidade, uma reunião lá no Ministério da Fazenda para ver sobre isso. Então, assim, mas eu acho muito complicado isso, porque a senha do Gov é pessoal, apesar de ser utilizada em vários serviços. Então, eu acho que a gente vai ter que acabar substituindo por, igual, por exemplo, pessoal, eu não consigo assinar contrato com a senha do Gov, então manda o cliente fazer certificado digital, fazer o quê?
Então, a gente vai ter que começar ou pegar o certificado, ou pegar a procuração, não sei. Mas eu acho muito difícil a senha do golpe cair nessa verificação de 2 etapas. Mas é isso, presidente. Esses são basicamente aí as, as reclamações corriqueiras aí do nosso dia a dia. Mas obrigado pela oportunidade. Presidente Obrigado a Beraldo, você, mano. só um Ah, lembrete, bem rapidamente, que a presidente Sena não está lembrando, sobre o posto da junta, né, no CRC. ela não falou, né? É mais uma vitória aí da gestão da Ah, presidente Sena. Ah, do prorrogação, né? Da Não, prorrogação, né? do não, o Ah, posto tá, da gente. junta lá no conselho. Olha, é porque as pessoas me cobram tanto, ficam me cobrando que eu esqueço de contar as novidades. Então, a gente inaugurou, a pedido aí de um pleito antigo, um posto de atendimento da junta, vai tirar dúvida de vocês, vai esclarecer. E a gente quer, cada dia, melhorar esse serviço lá. A princípio, eles não queriam que fosse atendimento telefônico, mas a gente já colocou também um telefone lá para a moça atender, principalmente o pessoal do interior. Então, nós estamos tentando melhorar a vida de vocês e facilitar para que vocês utilizem esses canais aí de comunicações digitais que tem que sair da empresa para resolver esses problemas. O pessoal do que trabalha na prefeitura também já voltou, então já voltamos a publicar o número oficial e o uso do solo também lá no atendimento do CRC. Falando. Obrigado, Leandro. Vamos lá, então. Vou apresentar para vocês o que o Leandro acha, o que a, a Sucena acha. A reforma tributária, Leandro, Sim, primeiro, 2023, a aprovação da emenda constitucional, tá, beleza, né? É isso mesmo, né? tranquilo, Beleza? tranquilo. Aí, em 2024, a aprovação na Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados. Projeto de lei complementar Aí, 78. certo. Aí vem em 2025, publicação da lei complementar e a lei ordinária, que regulamenta a reforma do empresa. As empresas devem acompanhar de perto as definições legais de investir em transformando digital, revisar os processos internos, estudar os impactos específicos da reforma sobre a sua operação e renegociar contrato quando possível, considerando os reflexos junto ao cliente e ao fornecedor. Isso aí nós já conversamos com o pessoal, né? O Leandro bateu muito sobre isso aqui, né? Então, nós já passamos para o pessoal todo o reflexo que está tendo a reforma tributária. Em 2025, nós vamos acabar 2025 cumprindo essa determinação. Concorda, Sucena? Sucena? Oi, presidente. Estão me escutando? Concorda que em 2025 nós cumprimos essa determinação aqui? Ah, não sei não, vai depender do governo de 26. Leandro, Presidente, Oi. presidente Geraldo, só fazendo um acréscimo aqui, um adendo aqui no ano 2025, só ratificando que os testes dos documentos fiscais estão em andamento, pessoal. É um ponto que a gente está batendo muito nessa tecla toda semana aqui. É a orientação para os proprietários, para os responsáveis legais das empresas, o departamento de compra, departamento de venda, o ambiente de teste está liberado desde julho para fazer o teste dos XMLs em relação aos campos dedicados a IBS e CBS. Tá? Então, tem julho agora, tem outubro, então tem até dezembro de 2025 para realizar os testes, para validar a emissão das notas fiscais. Com qual objetivo? Para não ocasionar um caos, uma sobrecarga lá em 5 de janeiro de 2026. Então, que as empresas aproveitem esse ambiente de teste para testar os XMLs
com os campos dedicados, com os campos de BS e CBS, para evitar transtornos lá em 5 de janeiro de 2026. Então, não deixe esse período passar em branco. Eu acredito que o papel da assessoria, seja ela contábil, seja ela advocatícia, qualquer assessoria que tiver de mãos dadas, em parceria com a empresa, eu entendo que tem que ter uma orientação para os responsáveis legais, no sentido que o software, aliado ali aos desenvolvedores dos programas, aos TIs, realizarem esse teste lá no ambiente de homologação destes XMS, porque o que tiver que dar erro, pessoal, o que não conseguir validar, o que tiver que detectar erro, tem que detectar agora. 5 de janeiro de 2026 vai dar para detectar? Vai, mas só que lá você está numa outra atmosfera. Lá você está numa atmosfera que a empresa precisa emitir o documento fiscal para receber o pagamento do cliente. Então, tudo lá fica mais complicado. Então, se o portal da nota fiscal eletrônica está disponível para fazer esse ambiente de teste, orientem todas as empresas a fazer esse teste no ambiente de teste, para já tentar validar essas notas, para ver o que precisa parametrizar em software, qual a informação que tem que colocar, se o código de registro tributário está certo, porque se o Simples Nacional não vai destacar a nota, não vai destacar as alíquotas testes de BS e CBS em 2026, a gente tem que pensar que em algum lugar do XML, o fisco ele vai identificar se a empresa está no Simples Nacional ou não, para poder o portal, o filtro do portal da nota fiscal eletrônica na hora da validação, não solicitar a alimentação dos campos dedicados ao IBS e CBS. Então, já começou desde julho. Olhando, começou não. Isso que eu vou falar para você. Olha só, eu vou fazer a retificação aqui, ó. Nós estamos em agosto, 12 né? de agosto. Agosto. Então, assim, publicar todas essas leis pelo cenário político que nós estamos vendo, eu acho difícil, por isso que eu vou falar. Hoje, o pessoal da Receita Federal informou que das 500 empresas que eles esperavam que entrasse no teste, somente 60 manifestaram e estão utilizando. E, inclusive, eles estão fazendo uma campanha para que agora é livre, a pessoa pode se autoconvidar lá dentro do processo para fazer a fase do teste. Eu fiquei preocupada, eu achei que eles já tinham atingido as 500, e não. Realmente, presidente, eu até oriento essa formalização, né, via e-mail, via qualquer canal de informação eletrônica, porque a gente sabe que o desinteresse é grande por parte de alguns proprietários de empresa, até por conta da cultura, né? Até por conta da cultura do nosso país. Mas eu enxergo da seguinte forma: eu acredito que a assessoria tem que formalizar a orientação. Formalizou a orientação. A empresa não foi lá, não realizou o teste, não verificou o que precisaria ser adequado antes de virar o ano, aí não que o profissional não vai ajudar, auxiliar no momento lá de uma provável rejeição na hora da validação da nota. Só que lá tudo vai ser mais difícil, porque a gente tem que pensar que são várias empresas emitindo nota ao mesmo tempo, com novas exigências de layout. A assessoria não tem como ficar por conta só disso, né, de orientar em qual campo que vai ter que colocar alguma informação que a nota não está validando. Então, eu vejo o seguinte: a formalização da orientação agora para a empresa, porque, lembrando detalhe, não é porque as empresas não estão vendo essas 500 que ela já não poderia fazer o teste. Ela já poderia fazer o teste. Essas 500 empresas é quem assinou um documento de apoio de cooperação. Mas as empresas já podem fazer os testes no ambiente de homologação, ou seja, no ambiente de teste. Então, assim, não deixar aí, formalizar, tomar as precauções necessárias, formalizar a orientação para as empresas que elas podem realizar os testes junto aos desenvolvedores dos softwares, junto aos TIs, para não deixar isso acontecer de uma forma acelerada lá em janeiro de 2026, porque já é muita coisa que vai acontecer a partir de janeiro de 2026. Então, essa parte que é mais técnica, que é bem mais operacional, é super interessante que os desenvolvedores, com os programas
e os contratantes realizem essas adaptações agora. Agora é a hora de fazer essas adaptações. A ideia nossa, Leandro, eu estou falando é o seguinte: é claro que pode ser que falta alguma coisa ainda, certo? É o seguinte: nós, contabilistas, certo? Informamos a classe contábil, o conselho, o sindicato, está batendo nisso que essa lei existe e a base de tudo, para começar ela, chama-se XML. Concorda ou não? Presidente, assim, vamos usar essa expressão aqui, chula. A primeira dor de barriga das empresas vai ser na emissão da nota, a partir de janeiro de 2026. A primeira dor de barriga é essa, por quê? Para receber o pagamento do cliente, tem que emitir a nota. Se a nota não estiver validando, aí vai ter todo aquele processo, todo aquele roteiro, vai ter que ligar lá no software, vai ter que conversar com o suporte responsável, para o suporte detectar onde está um erro. Agora, pensa, uma empresa que tem vários produtos, que tem uma carga de estoque enorme, imagina você adaptar a alíquota para cada produto. Aí vamos supor que um produto tem uma redução de alíquota, aí vai ter que adaptar aquela redução de alíquota àquele produto. E aproveitando aqui, presidente Beraldo, outro detalhe. Na Lei Complementar 214 de 2025, ali na altura do artigo 348, a Lei Complementar ela estabelece que, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, o recolhimento do IBS e do CBS é dispensado. Desde Leandro, não vou passar para essa outra, não. Não vou passar. Vamos terminar esse primeiro, 2025, certo? Então, a ideia nossa é o seguinte, que nós estamos cumprindo o que determina, que ainda não fez ainda, o que determina em 2025, nós estamos cumprindo essa meta, certo? Essa meta, não sei se será cumprida, certo? E se não for cumprida, é por caso, certo, que a lei, certo, a lei complementar e as leis ordinárias ainda não saiu. Eu estou perguntando, nós, do sindicato, do conselho, está fazendo de tudo para que o primeiro passo, nós aprendemos o quê? Falar com os empresários que ele tem que modificar o XML dele, certo? Porque o XML é a nota fiscal, né? É verdade? O XML é a nota fiscal, não é o DANF, é o XML. Concordo. O XML é a nota fiscal, não é DANF, certo? Então, o XML, ele é a nota fiscal. Então, nós estamos fazendo de tudo, certo? Estou falando isso há muito tempo atrás. Antes de tudo, nós temos que o quê? Fazer com que os empresários exijam dos programadores, certo? De emissor da nota fiscal, que faça a devida adequação. É isso? Isso. Beleza. Aí nós vamos a partir agora. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso aí? Eu tenho a pergunta. Fala. Leandro, a nível de software, você sabe que o nosso sindicato tem um software. O que o nosso software tem que implementar a partir de já está habilitado a partir de 1º de janeiro de 2026? Fabiano, olha, primeiro, adaptação, já a verificação do CST, né? Do CST, do C-Class Trib, para dentro da base de dados do programa, né? Isso aí são umas situações, porque se você vai alimentar a alíquota, se você vai destacar as alíquotas, ainda que sejam testes, você vai ter que destacar você vai ter que ter na base de dados do programa o código do CST e o código do C-Class Trib. O que é o C-Class Trib? Código de classificação tributária. Isso aí vai ser o código que futuramente ele vai substituir o CFAP. Futuramente, não é agora de imediato, mas ele vai substituir o CFAP. Então, essa é uma das situações mais importantes. Leandro, o que o Fábio está perguntando, isso foi uma discussão muito grande hoje, nossa, que o Fábio está perguntando é o seguinte, que o nosso software, por enquanto, ele não vai entrar nessa seara, certo, de exigir do software do empresário, porque primeiro o empresário vai ter que emitir a nota fiscal correta.
Se ele não emitir a nota fiscal correta, ela não vai ser validada. Agora, isso aí vai entrar a partir de 2026 agora. Em 2026, aí sim, nós vamos entrar, certo, para fazer os ajustes, certo? E temos um ano para fazer esse ajuste. Não, Então, Geraldo. agora, o nosso software e nenhum outro software, ele vai exigir, certo? Exigir alguma coisa, certo? Que ele coloque agora, imediatamente, essa exigência, certo? Que é a partir de 2026. Porque nós temos Explica aí. manter. Espera um pouquinho, Fábio, por favor. E nós temos 2026 todinho para cumprir o que determina, certo, essa determinação dessa XML, que ele deve ser, esse XML deve estar, certo, bem, bem alicerçado para que o software receba eles. Explica aí, Leandro, que é a partir de agora. Não, presidente Verado, tem que ter uma ação pretérita aí, por quê? Em janeiro de 2026, eu já tenho que destacar as alíquotas testes do IBS-CBS nas Sim, notas fiscais. concordo com você. Pois é, mas se o programa não tiver... Destacar na nota, no XML. Não no programa de gestão que vai apurar o imposto. Mas tem um problema, presidente. Quando os usuários importar o XML, o banco de dados do nosso programa tem que ter o CST e tem que ter o Seclestri. Concordo, porque ele vai indicar isso, certo? Mas não vai calcular. Não vai calcular nada. Peraí, presidente. Cuidado bem aí. Cuidado bem aí. A lei complementar, ela fala o seguinte, ela determina o seguinte: se a obrigação acessória for cumprida na sua integralidade com eficiência, ou seja, se a nota fiscal, o XML, ele foi emitido de forma correta, aí a empresa fica dispensada de recolher IBS-CBS. Se não emitir a nota fiscal correta, vai ter que recolher. Se o programa não... Concordo. Olha bem, Leandro, eu vou depender... Olha bem, Leandro, olha só, gente. Eu vou depender de uma emissão de nota fiscal correta. Se ele não fizer essa nota fiscal correta, aí, a partir de 2026, eu vou recolher o CBS e o IBC, pronto. Essa é a indicação. Espera aí. Espera um pouquinho, professor. Ô, Elza. Quem? Ah, meu Deus do céu. Entendeu? Porque a preocupação minha hoje é que os empresários emitam o XML corretamente. A partir do momento que ele emitiu o XML corretamente, o outro programa, certo? O programa de gestão, certo? Que é o nosso programa, ele não vai olhar para os casos, mas vai indicar alguma coisinha, certo? Em 2026. É isso aí que é o entendimento que eu tenho, certo? Tá? Aí, a partir de 2026, aqui, ó, primeiro passo, em 2025, conscientizar os empresários que em 2026 é obrigado a emitir a nota fiscal correta, com os devidos tributos, certo? Agora, o programa de gestão não vai ser apurado. Ele vai continuar, o Simples Nacional vai continuar do jeito que está, e não apura. Mas se ele errar a nota, aí o programa está lascado, certo? Presidente, então, é a conscientização que nós temos. Presidente, quando se emite a nota fiscal hoje, o software contábil tem que recepcionar, a parte fiscal tem que recepcionar, ler os arquivos XML e fazer a escrituração fiscal hoje. Não. E como é que o nosso programa faz? Concordo com você não. Então, é o seguinte, vamos lá. Em 2018, peraí, por favor, Fábio. Você está falando uma coisa que eu acho que não é. Olha bem, em 2026, as empresas deverão incluir os novos tributos a partir de 2026. Incluir os novos tributos. Incluir no programa. Em 2025, não. Em 2026, vai incluir, mas não vai apurar.
Agora, se a nota fiscal estiver errada, ele vai ter que apurar o CBS e o IBC. Pronto. É isso aí, ó. Mas, olha bem, as empresas deverão incluir os novos tributos CBS e IBC nas notas fiscais eletrônicas ao lado dos tributos atuais, apenas como demonstrativos. Não haverá ainda apuração do CBS e IBC. Esse será o momento de ajustar o sistema. Processo e treinar equipe para... Espera, deixa eu falar, Fábio. Equipe para garantir a conformização do novo modelo, certo? É isso que tem que fazer. Agora, se isso aqui estiver errado, nós não podemos publicar isso aqui, certo? Presidente, você falou que o XML é o principal documento. Então quer dizer que o nosso software vai ler só a metade do XML? Não. Porque as informações do CBS e do Seclativo vai estar no XML. O programa, por obrigação, tem que importar isso. Por favor, Fábio, por favor, leia o que está escrito aqui. Vai, lê de novo. Não, Geraldo. Não, deixa Por favor, Fábio. Por favor. Não, o que isso aí não tem nada a ver com nota técnica, não. Isso aí é um resumo do resumo. Eu vou deixar você falar sozinho. Olha bem, o que está escrito aqui? As empresas, a não ser que isso daqui esteja errado. Se estiver errado, eu vou tirar daqui, certo? As empresas deverão incluir os novos tributos, CBS e IBC, nas notas fiscais incluir nas notas fiscais eletrônicas, ao lado dos tributos atuais, apenas como demonstrativo na nota fiscal eletrônica. Não haverá ainda a apuração do CBS e IBC. Este será o momento de ajustar o sistema de processo durante o ano de 2026. Vamos ajustar os processos de treinar as equipes para garantir a conformização do novo modelo, e que, a partir do momento 17, vai ser obrigado a fazer. Tá, aí isso aí vai estar no XML, né? Aqui, esse aqui vai estar no XML, mas não precisa... O software, ele vai se adaptando em 2026, não havendo a apuração do CBS. Agora, se a nota fiscal estiver errada, aí ele vai ter que apurar. Pois é, Geraldo, mas aí o arquivo XML tem que ser importado pela apuração fiscal. Aí quer dizer que no nosso programa nós vamos apurar só a metade do arquivo XML. É apenas como demonstrativo. Olha o que está escrito aqui. Ao lado dos tributos atuais, apenas como demonstrativo. Não havendo a apuração dos CBS e do IBC. Só na nota fiscal, no XML. Aí nós vamos observar, a partir de janeiro, nós vamos observar se o programa vai seguindo. É a hora, certo, de todos nós exigir do cliente o XML correto. Se o XML estiver correto, aí o programa não precisa fazer nada. Agora, a partir de 2027, é a hora, que é de 2026, vai ser a hora de a gente ajustar o programa para fazer isso. É isso aí que vai funcionar. Tá bom. Leandro, vou perguntar, Leandro. A legislação fala que se eu não cumprir a obrigação acessória, eu passo a ter que pagar o IBS e o CBS, não é isso? Concordo. Exatamente. Aí quer dizer que o camarada que por algum problema não cumpriu a obrigação acessória, ele vai ter que mudar de software, porque nós não vamos estar com o software habilitado para ele não apurar o IBS e o CBS, é isso? Fábio, eu estou falando o seguinte. Olha, a preocupação nossa hoje, certo? Vai ser o quê? O cliente fazer, se ele fazer o quê? O cliente fazer a nota fiscal, o XML, corretamente. Aí, se o cliente não fizer, aí é o seguinte, se o cliente fizer, o programa vai estar habilitado, certo? O programa de gestão vai ser habilitado para calcular esse IBS e IBC. Como que vai fazer isso? Aí você chegou onde eu queria. Para isso, ele tem que estar contemplando toda a logística do CBS e do Seclativo. Fábio, mas não o seguinte,
eu sou obrigado a fazer isso. Não, só vai ser obrigado a fazer, calcular o IBF, se a nota fiscal estiver errada. Essa é a Pois é, preocupação nossa. Primeiro, pois é. ajustar Então o nós temos que XML. avisar o pessoal que quem errar a nota vai ter que mudar de software, porque você está falando que nós só vamos terminar essa parte aí só em 2027. Eu não estou falando que a Ai, partir de agora eu posso, ele vai colocar como que eu vou calcular isso. Aí tem a forma de calcular. Ele vai ter que pagar, certo? De uma maneira ou de outra. Vai ter que fazer. Agora, eu não estou falando é que você tem que puxar isso, o XML, para o programa. Não vai puxar, não. tem Vai sim, tem que puxar puxar. se não a nota fiscal do XML estiver errada. Pronto. Toda Agora, empresa vai ter que puxar, Geraldo. Porque vai uma sim, hora ou outra concordo. ela pode descumprir a obrigação acessória, ela tem que estar resguardada com a apuração, Mas contendo é outra forma TST, de eu poder calcular isso. Precascribe da Como reforma que calcula isso? tributária. Não me convém, não vem ter que convencer, não. Porque aqui, se eu estiver errado, eu vou tirar isso daqui, certo? Vou tirar isso daqui, certo? Agora é o seguinte, eu falo sempre, é obrigação das empresas de software, de emissora fiscal, e o cliente fazer a coisa correta. Quando ele não fizer, certo? Não estou falando que vou perder, não. Ó, você vai pagar o IBC em 2026, se a nota fiscal não estiver correta, em 2026 ele vai pagar, de uma maneira ou outra vai pagar. Como que vai calcular isso? Aí nós vamos ver como que eu calculo isso aqui, certo? O software vai colocar, se não houver isso, ele vai calcular o IBC, o CBS e o IBC lá no software diretamente. Pronto. Tá bom, E vamos não é... mudar para outra pauta aí. Tá. Agora. Veraldo, Ah, o Leandro tem falado muito em nota fiscal de produto, né? tranquilo. Tem dado uma orientação primorosa sobre isso aí. Agora, hoje a presidente Luciana falou que a prefeitura vai mexer na nota de serviço lá em novembro. Você vê que tá virando uma confusão Atrasado, isso né? aí, né? Leandro, Atrasado, né? como é que nós faz aí com essa nota que a prefeitura vai mexer nessa nota só lá em novembro? Olha, de acordo com o Leandro, certo? A partir de 2027 para o 2028, certo? O, os layouts da nota fiscal de serviço tem que obedecer à lei federal, né? Não é isso, Leandro? Não, por exemplo, assim, ó, a partir de janeiro de 2026, todos os municípios, ainda que eles forneçam uma plataforma, um sistema gratuito para emitir a nota fiscal do serviço, como, por exemplo, hoje já acontece com Goiânia, ainda que eles forneçam essa plataforma, eles vão ter que transportar todos os dados dessa plataforma para o ambiente nacional, para a plataforma nacional de emissão. Exatamente, concordo plenamente. A partir de janeiro de 2026. Concordo, Então, beleza. todas as informações Então, ainda. Helena, nós vamos nos preocupar, então, agora, muito preocupação nossa, é que o XML fique correto. Se ele ficar correto, aí, a partir de 2026, não, eu não vou recolher nada, certo? Porque a nota fiscal está correta, pronto, né? Veraldo, Leandro, Hum. a partir de quando está previsto para as notas fiscais desse serviço aparecer na importação do XML? Não, a partir de janeiro de 2026, Abrão, como você está falando agora, a Exato. partir de janeiro de 2026, ainda que você emita nota a partir da plataforma da prefeitura, ela obrigatoriamente vai ter que fornecer todos esses dados nos layouts do padrão nacional, a partir de janeiro de 2026. Concordo. Não, Beleza. só tirar essa dúvida aí, né? Porque hoje falou que a prefeitura lá em novembro que ainda vai mexer na nota, papapá, então... Não, mas Pois é. assim, mas o que acontece, Abrão? Ainda que a prefeitura adapte, crie uma nova página, coloque cores diferentes lá na plataforma, em janeiro de 2026, obrigatoriamente, todos os dados que a empresa, que o contribuinte de SS ali informar na plataforma, por exemplo, da Prefeitura de Goiânia, obrigatoriamente ele tem que transportar para a plataforma nacional. Ou seja,
os layouts dessa nota fiscal do serviço da prefeitura, de todas as prefeituras, de todos os municípios, tem que conversar com o layout do padrão nacional. Então, tem duas alternativas. Leandro, e um município que não fornece a plataforma, igual o Goiânia, por exemplo, eu não tenho login, eu não tenho acesso que eu entro lá na plataforma para emitir a nota fiscal de serviço. É direto na plataforma nacional, igual o microempreendedor individual faz hoje. Vai direto na plataforma nacional e emite a nota por lá. Tranquilo. Você falou tudo aí, Ana. Então, é o seguinte, eu pergunto para o Leandro, eu posso fazer essa divulgação desse organogramazinho aqui? Bem, presidente, particularmente, eu só não concordo com a questão de deixar para alimentar o sistema em 2026, porque não guarda harmonia com o artigo 348. Que o que Não, mas acontece? aqui nós vamos discutir, certo? Isso aqui, olha bem, a não ser que as empresas deverão incluir a nova. Então, aqui está falando isso, certo? Então, você concorda que eu posso publicar aí a partir de 2027, é obrigatório fazer o CBS e o ICS com impacto direto no caixa da empresa. Então, é isso que vai fazer e pronto, certo? Então, esse caso aqui, ó, não está de acordo com a lei, certo? Não está em desacordo com a lei. Então, é um resumo bem simplório, certo? Que a gente tem que bater em cima dele, certo? Para que o primeiro passo, na meu entendimento, é fazer com que o empresário faça a nota fiscal correta, certo? Se ele fez correta, então aqui não é problema do 2026, não é problema nenhum. Concorda? É assim, presidente, é como eu estou falando. O profissional ele tem que contar que o que a gente tem que pensar, isso aqui é um pensamento operacional. Tem que pensar o quê? Se a empresa falhar com o cumprimento da obrigação acessória, qual o cumprimento da obrigação acessória? A emissão da nota fiscal eficiente, de acordo com os normas da nota técnica. Só que é o seguinte, tá bom, a empresa não cumpriu. Se a empresa não cumpriu em 2026, com a emissão da nota fiscal perfeita, é o quê, pessoal? Com a alíquota perfeita, com CST, com CCLES-TRIB, se tiver redução da alíquota para aquele produto, ou se tiver redução de alíquota para aquele... É o seguinte, Leandro, eu vou acrescentar aqui, caso a empresa não cumpra o que determinou do 25, certo? Que seria o XML, a empresa vai pagar o IBC, o CBS e o IBC. Pronto. Tá, aí eu vou chegar lá. Aí tá bom, a empresa não cumpriu. Ela não cumpriu a obrigação acessória. De acordo com o que nós temos hoje no texto legal da Lei Complementar 214 de 2025, o contribuinte de BS-CBS ele vai ter que recolher. Para ele recolher, aonde que o profissional vai fazer a apuração para saber o valor correto? Aí eu arranjar uma maneira para calcular. Isso até dezembro nós temos que fazer isso. Então tem que trabalhar com antecedência. Exatamente. Entendeu? Ainda que eu tenha uma plataforma assistida, mostrando lá o confronto de débito como crédito, aonde o Abrão vai apurar para comparar com a plataforma assistida, para saber se está lá está batendo. Se houver o descumprimento do XML, né? Pois é, presidente, mas será que todos os empresários vão cumprir? Sim, aí eu vou colocar aqui, vou acrescentar aqui, caso não cumpra o que determina o XML, certo? De acordo com o do 2025, ele vai pagar o CBS e o IBC apurando na nova plataforma. Nessa plataforma. Por isso, Everaldo, que tem que ter o software de agora. Sim, mas não trazer do jeito que você está falando, Fábio. Ora, não. Aí eu vou apurar aqui, eu vou colocar aqui, aí nós vamos colocar no programa como que se calcula o CBS. Aí coloca lá essa preocupação, nós vamos fazer até o dia 31 de dezembro, pronto. Agora sim, mas você está falando para fazer em 2027? Não, tem que ser agora. Eu estou falando o seguinte, não, Fábio, por favor, Fábio, eu estou falando o seguinte, caso ele não cumpra o XML estiver errado, ele vai ter que pagar em 2025 o CBS e o IBC.
e o, B- e o, 2026, B- e BS, pronto. Ele vai ter que pagar e o programa vai dar uma forma para ele pagar. Pronto. O programa vai ter que ler o arquivo XML, contemplando CST, CClastrib e apurar, porque a maioria vai fazer errado. E o programa tem que estar habilitado agora, 1º de janeiro de Você que 2026. isso. Não é começar a Mas não, fazer em 1º de janeiro de 2026. se ele não fizer, se a preocupação minha, o Fábio, é que ele faça o XML certo. Caso ele não faça, ele vai ter que pagar. Aí eu vou achar uma forma aqui dentro do programa, como que ele vai pagar isso. Pode ficar tranquilo, Tá bom, tá? tá bom. Leandro, Leandro, Continua, dentro, Léo. dentro dessa discussão, eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Hoje, se você o cliente vai emitir uma nota lá, que isso acontece muito, porque troca lá a funcionária que faz o faturamento e ela não conhece tributação nenhuma. Hoje mesmo eu tive esse caso. Aí a Cefaz não valida a nota. Então, o que vai acontecer? Quando for emitir uma nota no novo modelo, a Cefaz também não vai validar a nota, enquanto ele não fazer correto, Não vai entendeu? validar. Concordo, Não vai validar. concordo. Pois é, então, enquanto ele não fazer correto, aí não Não, vai não, correr não, esse risco aí, né, Geraldo, de não vai. sair o Porque aí, XML ó, errado. se, Ele não vai se validar. ele fizer a nota, aí se ele validar lá e tiver, eu não sei como que quer encaixar aqui dentro, que o programa vai ter que calcular, certo? Por fora, certo? É, Agora, como que é aí outro entra aí? essa questão aí da validação, né? Então, é o que o Leandro está falando, é para fazer o teste, treinar, Ah, porque olha, você tem que treinar o pessoal do software, tem que treinar funcionário da empresa, tudo, porque senão não tranquilo. vai validar a nota e pronto. Aí, você É, entendeu? 2026, em 2026, olha bem, em 2026, de acordo com o Leandro, se ele não fizer a nota correta, ele vai ter que pagar o imposto, o CBS Mas e o ele, IBC. ele não vai correr o risco de não fazer ela correta, porque o sistema não vai É, validar. uai. É, uai. Concordo plenamente com você. Mas aí eu vou colocar aqui, ó. Algumas Se coisas o não sistema aceita fizer. sim, algumas coisas ele vai poder fazer a nota errada sim. Aí, se não fizer o XML correto, ele vai ter que pagar o CBS e o IBS. Aí eu vou achar uma forma para o programa calcular isso. Pode ficar tranquilo, tá? Beleza. E dentro desse exemplo, viu, Fábio? Foi bom você ter dado esse exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem simplista. Eu posso colocar um CST de isenção, né? Um CST Isso, casado com CClastrib de isenção, e na hora a operação é de imunidade. Esse isso mesmo. tipo de trava vai passar, vai Isso é conseguir fraude, transmitir. ô Leandro. Isso é Hã? fraude. Hã? Isso é fraude. Se ele descobrir, vai ser autuado. Não, presidente, mas assim, se ele for É um autuado, não é o exemplo. caso. Estou querendo dizer que o XML vai ser validado errado. Ele vai ser Vai validado ser errado. validado errado. Mas aí é fraude. Como é que o programa o contabilista, você fez errado, a nota você vai pagar multa agora, certo? Se ele não, eu vou colocar aqui, ó, se ele não fizer o XML correto, ele vai ter que pagar o CBS e o IBC, pronto. Pois é, o IBS, exemplo que o pronto. Leandro está dando. O exemplo que o Leandro está É, dando. pai. A nota vai ser aceita, não vai ser recusada, depois ele vai cair na malha e o fisco vai dizer, agora você vai ter que apurar. Tranquilo, Aí ele é. vai ter que correr no software que ele está usando e o software vai ter que apurar. Aí é onde eu falo que 1º de janeiro o Sim, software ué. tem que estar Mas eu vou habilitado. achar, ô Fábio, eu vou achar uma forma para apurar esse imposto caso ele não cumpra o que determina o XML. Pronto, Isso, beleza. tá. Essa é a forma que eu vou achar, tá? Aí eu Beleza. vou colocar aqui, ó, amanhã eu vou mandar ele colocar aqui, certo? Uhum. Tranquilo. Agora, quando for de vídeo certo, tem que fazer e pronto, né? Leandro, pode continuar. Uhum. Não vai ter mais nada aí para apresentar, não, né? Não. Tá. Não, então beleza. Só reforçando, pessoal, que deixa eu só aproveitar que a gente já está falando nessa questão de teste, só reforçar novamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela.
Essa foi boa, viu? Eu li ela bem, viu? Aqui. Então, pessoal, quando a Muito bom. gente fala de teste, a gente tem que entender o lapso temporal, né? Para saber orientar o cliente da gente em que momento que a gente está e o que, que deve ser, o que, que deve ter de ação por parte do contribuinte, por parte do empresário. Então, veja bem, quando a gente está falando sobre a questão de testes, que é para justamente evitar o caos lá em janeiro de 2026, se essas notas não nem chegarem a ser validadas, o que, que ocorre? Então, nós temos o ambiente de homologação, que é o ambiente de teste, e temos um ambiente de produção. Tá? O que, que é a produção, Leandro? O ambiente de produção, a partir de 5 de janeiro de 2026, já tem validade jurídica. Transmitir a nota validou, já tem validade jurídica para o fisco, tá? Para todos os efeitos legais. Então, veja bem, desde julho de 2025, o ambiente de homologação, e o ambiente de homologação leia testes, o preenchimento dos campos de BS e CBS é facultativo. Mas se eles forem preenchidos, as regras de validação serão aplicadas. Tá? Aqui nem faz muito sentido isso, porque eu só vou testar, não adianta eu testar sem os campos de BS e CBS. Já que eu estou me propondo a testar, eu tenho que entrar na plataforma, eu tenho que entrar no ambiente de teste e já alimentar os campos de BS e CBS para testar. Em outubro de 2020, a partir de 6 de outubro, mais precisamente falando, a partir de 6 de outubro de 2025, no ambiente de homologação, quando a empresa for testar lá, já não é opcional. Obrigatoriamente, quando eu for testar, o sistema, a plataforma, o ambiente, ele vai me exigir informar todos os campos referentes a IBS e CBS. Ou seja, passa a ser obrigatório para me chegar à validação. Certo? Então, são para a nota fiscal eletrônica com data de emissão igual ou superior a 6 de outubro de 2025. Então, daí para frente, se eu for testar o XML, obrigatoriamente eu já vou ter que preencher os campos dedicados ao BS-CBS. Aí aqui, pessoal, já viu um detalhe. Se porventura o TI lá fazendo o ambiente de teste, ele pergunta alguma coisa para o profissional que naquele momento e que de repente ele não seja objeto de entendimento de programador, de desenvolvedor, o profissional vai ter que saber aqui passar a informação. Aqui já tem uma questão que você tem que levar em consideração. Porque o programador pode ligar para a assessoria. Qual que é a alíquota teste? Ah, tá. Tá bom. E tem redução essa alíquota? Vai ter alguma redução em cima da alíquota teste? Aí o profissional tem que saber para orientar. Porque a alíquota, ela não é objeto de matéria do programador. Ela não é objeto de conhecimento do programador. Né? Apesar que na prática ele tem que ficar por dentro também disso aí, ele tem que se envolver com essa questão de alíquota. Mas pode haver essa pergunta para o profissional, ele vai ter que saber dizer, para poder realizar os testes. Tá? E no ambiente de produção, agora a partir de 6 de outubro de 2025, mas sem valor jurídico, tá? Sem valor jurídico, para os novos tributos, o preenchimento dos campos de BS e CBS é facultativo. Então, aqui não é o nosso objetivo. Qual que é o objetivo? É ir para o ambiente de teste, informar os campos de BS e CBS e tudo o que está relacionado a ele, CSP, Sequestrib, e tentar a emissão, a validação da nota. Por quê? Se acontecer rejeição dessa validação, esses campos vão ser adaptados para isso não acontecer lá em janeiro de 2026. Por quê? Porque lá em 5 de janeiro de 2026 já é valor jurídico, ou seja, já está em módulo de produção. Então, essa aqui é a linha do tempo que as empresas, os contribuintes vão ter que seguir e já para fazer toda essa adaptação, de toda essa parametrização do software deles, porque um outro detalhe muito importante que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte: com a vigência da reforma tributária, a validação do documento fiscal eletrônico, a nota fiscal validada, ela é instrumento declaratório de confissão de dívida. Então, eu validei a nota, transmiti a nota, eu já confessei débito de IBS e de CBS. Então, tem que tomar muito cuidado. Leandro, então você está querendo dizer que não precisa nem passar pela DCTF Web, por exemplo? Não.
A Lei Complementar 214/2025, ela traz a previsão expressa. O documento fiscal eletrônico é instrumento declaratório de confissão de dívida. Transmitiu, validou, o IBS e CBS já está confessado dela. Vai tomar lugar do DCTF, né? Então, já confessa o débito por si só a validação da nota. E um outro detalhe também muito importante. Ainda que haja uma plataforma de uma apuração assistida, a gente não pode perder de vista que a base dessa plataforma é a emissão da nota. Se eu vou na plataforma, dou um aceite, e eu não tenho a certeza que tanto os débitos como os créditos eles estão corretos, e eu der um aceite, eu dei um sinal para a Receita Federal que eu concordo com aquela apuração. Então, cuidado. Se a nota fiscal eletrônica foi emitida incorreta, vai para a base de dados da apuração assistida incorreta. Ou seja, o documento tem que estar emitido correto. Leandro, uma pergunta para ti. Perguntaria, aquilo que eu estava fazendo anteriormente, certo? Que eu verificava a conta bancária e você falou uma vez, que o tributo, certo? Não é a emissão da fiscal, o tributo vai gerar pelo qualquer um que você detecta que houve a receita, então aqui não se pode fazer mais, só vai fazer em cima do XML. Porque, assim, presidente, como a reforma tributária, crédito vai ser objeto de desejo de todas as empresas que tiveram regime regular de PSBS, então o XML ali tem que estar perfeito para o adquirente tomar o crédito. Né? Aí é o seguinte, eu pergunto, mesmo que o contabilista detecte que o faturamento dele depositado é menor do que a nota fiscal emitida, ele não pode fazer mais nada, né? Depois que ele transmitiu a nota, que a nota foi confessada, a não ser que ele esteja dentro do prazo de cancelamento para ele cancelar a nota. Não, a pergunta é o seguinte, vou chegar no fim do mês, aí eu vou lá pegar o XML do cara, aí vou lá, lanço ele. Aí detectei, quando eu for fazer a contabilidade, detectei que o banco está depositado lá no banco, lá, R$ 70.000, e ele tirou nota somente de 20 mil. Então, não se pode fazer mais nada, ele terá que pagar o IBC dessa outra que não tirou nota, né? Sim, mas assim, só tomar cuidado com que não pode se fazer mais nada. Como eu falei, se tiver dentro do período de cancelamento de documento, ou se puder Estou falando emitir a nota... cancelamento. Cancelamento é 24 horas, velho. Uhum. Não está dentro do período de cancelamento. Porque o pessoal começa a pegar o XML lá depois do dia 2, 3, certo? Aí começa a pegar o XML. Se esse XML, aí vou fazer a contabilidade. Constatei que a contabilidade, o banco apresenta um valor muito maior de depósito do que a emissão da nota fiscal. Quer dizer que agora ele vai ter que pagar o imposto total sobre esses 20 mil. E outra coisa, pelo total ainda, certo? Não é só pela diferença, né? Depende ali se for a operação for liquidada, por exemplo, pelo meio do split payment, um exemplo, vai subir só o preço do produto, né? Ou do serviço. O tributo já sobe direto para o cofre do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal. Então, nesse ponto da liquidação financeira, ele já vai subir automaticamente. Só vai para o caixa da empresa só o preço do produto ou do serviço. Aí, nesse caso, né, Leandro, né, Everaldo, a apuração assistida vai para o Beleléu, né? Vai para o Beleléu. Certo? Vamos supor, aí o que vai acontecer? O cara está fazendo a coisa correta. O cliente fez errado. Ele não emitiu a nota fiscal. Então, ele achou uma diferença de R$ 20.000 dentro do mês, certo?
Como que ele vai fazer com essa diferença? Ele vai ter que pagar, porque ele faltou a emissora fiscal, vai ter que pagar o IBC e o CBS dentro do faturamento total. Essa que é a preocupação nossa, porque a maioria não está fazendo contabilidade, gente. Se pegar, está no sal. Você tem ideia, eu peguei um aqui que tinha, durante o período de janeiro até agora, deu 500 mil de diferença, certo? 500 mil de diferença. Olha bem, se você tem ideia, as compras dele foi 3 milhões e 600 mil, 3 milhões e 900 mil. E as vendas foi o quê? 3 milhões e 600. Olha que estupidez. Agora, ele está fazendo isso para não ultrapassar os 3 milhões e 600. Isso aí vai acabar com tudo, né? Isso aí vai ser alta inflação em cima de alta inflação. Essa é a minha preocupação, de conscientizar o empresário que a minha preocupação é o seguinte, minha preocupação hoje é conscientizar o empresário, ele tem que tirar nota fiscal de tudo. Não pode faltar nada. E a nota fiscal correta. Essa é a ideia. Se eu tiver errado. Fala, Brão. Fala, Leandro. É um sonho, né, Everaldo? Com a mecânica presente da reforma tributária, o crédito, como eu falei aqui, o crédito vai ser um vetor estruturante aí, principal da reforma tributária. Então, a emissão do documento fiscal com o valor correto, ele reflete diretamente no crédito do adquirente. Então, qualquer inconsistência ali no valor, no preço do produto ou no preço do serviço constante do documento fiscal vai atingir um adquirente. Por quê? Se ele fizer um valor a menor na nota, por exemplo, o adquirente vai tomar um crédito a menor. Ô, Leandro, mas pessoa física não tem crédito. Pessoa física tem crédito? Hã? A pessoa física não tem crédito, não, cara. Não, depende, presidente. Na reforma tributária, a pessoa física também é contribuinte de IBS e CBS. Sim, mas eu pergunto, a pessoa física, ela tem crédito de ICMS, de IBS? Não tem, não, aí. Se ela for contribuinte, ela apropria crédito também. Se ela for contribuinte, mas ela não é contribuinte, poxa. Sim, mas é que aí cada 95%. Eu chego na empresa lá, compro um negócio. Né? Eu sou contribuinte? Não. Agora, aqueles contribuintes, ele vai ter crédito. Mas 95% das pessoas não é mentido. Essa aqui é o caso, certo? Agora, como é que nós vamos fazer, Leandro, para essa diferença, certo, de contabilidade? Eu sempre falo em contabilidade. O banco não fecha. A receita do banco é bem maior do que o emissor de nota fiscal. Essa aqui é a preocupação. Conscientizar o pessoal que ele vai ter que emitir a nota fiscal correta. Everaldo, isso aí é uma questão de cultura, de costume, entendeu? Isso já está enraizado aí no meio empresarial. Hoje é normal o cliente meu, eu questiono alguma coisa, eu falo assim, não, é porque eu comprei com meia nota. É normal isso aí vai continuar, a sonegação vai continuar. Everaldo, enquanto o governo, tanto ele municipal, federal, estadual, não apertar isso dessa forma que você está falando, fazer um comparativo de fiscalização com a conta bancária. Está fazendo, estou começando a fazer. Mas veja bem, Everaldo, o empresário, ele ainda não tem medo da fiscalização, ele perdeu o medo de fiscal e de fiscalização. O que ele fala, o dia que vier a gente resolve. Então, isso aí com a nova reforma tributária, não vai resolver isso aí por enquanto, não. Isso aí vai demorar. Nós, contadores, temos a obrigação de falar isso que você está fazendo. É obrigatória a emissão da nota fiscal. Concordo. Essa é a nossa função. Mas nós não podemos obrigar também ele a emitir a nota. Nós não temos poder. Agora, eu pergunto para o senhor. Quando ele foi fiscalizado, você já orientou, já falou para ele, foi fiscalizado,
está resolvido, que o contador já deu a informação e exigiu dele cumprir as normas que ele não quis cumprir. Abraão, eu pergunto para você. Você faz contabilidade de todas as empresas suas, né? Passo. Eu pergunto, para você agora, se o cliente não emitiu nota fiscal correta, certo? E o banco apareceu um valor substancial lá, vamos supor, a diferença de 20 mil reais, o que você vai fazer? Veraldo, hoje não tem como fazer, porque você fazer isso aí, você tem que pedir uma autorização para o empresário fazer, né? Você fazer a revelia dele é complicado, Não, mas eu estou perguntando, entendeu? quer dizer que você não vai fazer contabilidade? Faz contabilidade de tudo, e tem contabilidade aqui com E problema o que você vai fazer com esse dinheiro no devido banco lá, a, Abrão? devido a essa situação, Não, eu entendeu? pergunto, e o que você vai fazer com esse dinheiro no banco lá? O caixa do cliente está estourado e eu não tenho como fazer ECB e não tem como fazer nem registro na junta. A contabilidade Aí, está feita. aí matou tudo. A contabilidade Você está não vai fazer feita. contabilidade. A Não vai contabilidade fazer. está feita e eu estou mostrando para o empresário, entendeu? Mas não consigo convencer ele. E você também não consegue. Eu consegui dos meus clientes Né? isso. Eu duvido. Então tá duvidando. Eu consegui dos meus Entendeu? clientes, o meu cliente Eu lá, estou com 3 clientes aqui, Everaldo, todos os casos mandar eles embora por causa disso. Agora, o ué. cliente que me paga regularmente, paga certinho, tudo, mas tem essa dificuldade da emissão da nota. Tem uns prestadores de serviço e Então, tem um é que é então, indústria e outro é comércio. então, Abraão, que assim quer dizer, você vai apresentar a contabilidade com caixa estourado? De jeito nenhum, né, Veraldo? De jeito Vou nenhum. falar que não Então, como tem. você vai fazer, como você vai Veraldo, fazer, eu então, assumi, cara? Veraldo, eu assumi uma indústria agora recentemente, tenho praticamente no início desse Tem ano. não, velho. Ela tem 15 anos. Nesses 15 anos ela não foi fiscalizada. E o cara não emite nota. E ele só compra com nota, porque compra tudo de fora, então não tem jeito de ir sem nota. Então é um horror. Eu já falei para ele, ó, eu não tenho condição de continuar com você desse jeito. Aí eu vou Ué, dispensar um tem que cliente que largar, me paga. Você entendeu? tem que largar, Tem que largar, não tem outro jeito. tem outro jeito. Entendeu? Agora, se eu largar, o outro largar, e houvesse uma fiscalização, Mas esse aí que é o problema. Eu largo, o outro pega. o outro pega. Até porque o outro que fez para ele Mas durante um 15 anos, vício, é um vício horrível, né? Agora, o eu estou outro, falando assim, ó, o outro que fez para ele, Everaldo, durante 15 anos, falou: mas meu contador nunca falou nada. Então eu falo para você. É horroroso Leandro, isso aí, Everaldo. a minha função como presidente do sindicato é fazer a coisa correta, Mas é certo? claro, Agora, não é só a sua é, função, não, Everaldo. Todo não tem contador tem que jeito não, fazer a cara. coisa correta. E tem que brigar com o cliente, tudo para fazer a coisa correta. Agora, não é fácil. Olha, eu estou falando com você. Eu tenho uma pessoa que está aqui presente, não sei, estava lá em Caçu. Eu falei isso há 15 anos atrás. A prefeitura hoje está pegando todo mundo lá, financeiro. O que Exatamente, eu falei Everaldo. A há 15 partir, anos atrás. a partir do momento que as prefeituras, o Estado e o governo federal fazem Auxílio, isso aí o empresário vai escutar o contador. é, Enquanto não fizer concordo. isso, meu Mas amigo, leva na nós temos barriga. que falar, não tem? Nós temos que falar. Eu tenho que pregar isso, eu tenho que discutir isso, eu tenho que colocar na cabeça do cliente que ele terá que fazer contabilidade. Essa é a função nossa, certo? Isso aí Agora, é imprescindível, Everaldo. A nossa função é essa aí: é, esclarecer e exigir o empresário trabalhar corretamente. Isso aí é função concordo. nossa, sem abrir mão. Entendeu? Sim, Agora, não está fácil mesmo, não, viu? Não está fácil, não. eu sei disso. Porque é o que eu falo para você: os empresários perderam o medo de fiscalização. Sim, mas ó, Né? não se iluda não, o pau vai Você, quebrar, viu? você tem empresa aí que deve ter 15 anos que não passa um fiscal na porta. Faz muito tempo. Pois A é, última que passou aqui, eu briguei com ele, certo? E eu expulsei ele, quase expulsei ele do Estado. entendeu? E fez sacanagem Então, comigo. exatamente. Os empresários
perder o medo de fiscalização. Esse é o nosso problema dos contadores hoje. Todos que estão na reunião têm esse problema hoje. Tá bom. Eu vou continuar pregando isso aí, certo? Não tenha dúvida, certo? Que eu vou continuar discutindo, vou discutir. Enquanto eu não entender isso aí, eu não vou abrir mão, não, certo? Você não Eu pode vou abrir continuar mão discutindo, disso certo? nunca, Leandro. Não, Não nem vou como abrir. Mas contador. quem leva chumbo da asa é só. Eu levei chumbo da asa, eu levei. Mas eu, não, eu durmo tranquilo, certo? Você não pode abrir mão como presidente do sindicato e muito menos como contador. Não pode abrir mão. Pois é, não posso. Agora, os outros, pelo que eu estou falando, os outros podem abrir mão, né? E eu não, né? Vamos lá. Geraldo, é o ofício de ser presidente do sindicato, né? Leandro, continua. Leandro, Oi, presidente. Não, fala. só ratificando o que o Abrão tinha falado ainda há pouco, viu, Abrão? Além da conscientização dos empresários, vai ter que promover, vai ser necessário promover treinamentos com tanto o departamento de compra como o departamento de vendas das empresas, né? Ah, minha empresa não é grande, o meu cliente ele é de médio porte, ele é pequeno, tá? Mas então você vai ter que realizar um treinamento diretamente com o responsável legal, com o sócio, com o titular. E por quê, Abrão? Porque vai envolver preço também, vai envolver formação de preço. Porque como os novos tributos eles são calculados por fora, para as empresas receberem o mesmo valor líquido que elas recebem hoje, elas vão ter que reprecificar. Se não reprecificar, elas não vão receber os valores que elas recebem hoje, vão estar trabalhando no prejuízo e nem vão saber disso. E quando a gente fala empresa, isso vale para os honorários, tá? A própria estrutura, a própria empresa contábil, ela vai ter que reprecificar os honorários no período de transição, porque o líquido de honorário que ela recebe hoje, se ela não reprecificar, não vai chegar na conta dela. Significa dizer também que ela vai estar trabalhando no prejuízo e não vai saber. E por que, Leandro? Porque o IBS e o CBS ele não compõem a própria base de cálculo dele. Então, como é que vai ser? Vamos imaginar aqui quando imprimir um DANF, um exemplo. Só para imaginar a figura do DANF. Quando for impresso o DANF, você vai ter o preço do produto, ou o preço do bem, ou o preço do serviço, somado ao destaque do IBS, da CBS ou do IS da nota, que vai ser igual ao total da nota. Então, isso vai influenciar diretamente no preço. Então, existe uma mecânica para ser feito esse cálculo antes da aplicação da alíquota, né? Seja ela 28%, que é o que nós avaliamos, 28%, 29%, 20, eu não acredito, nós não acreditamos mais em 26,5%, nós não acreditamos mais porque houve muitos produtos, por exemplo, que anteriormente não estavam previstos para ser alíquota zero, por exemplo, como carne, que é um produto listado lá da cesta básica. Então, houve um lobby aí muito grande de setores econômicos que barganharam aí um tratamento diferenciado. Então, acaba que quando você vai isentando algum segmento econômico, algum produto, outro segmento ele vai ter que pagar o pato. Porque da onde você é isento aqui, você tem que tampar o buraco no outro lugar. Então, assim, a emissão de nota fiscal ela vai ser diferente, os layouts para essa nota fiscal ser validada vai ser diferente. Então, precisa de um treinamento também das pessoas ali que militam ali na emissão, né, do documento fiscal. E outro detalhe, um detalhe também muito importante, Abrão, e todos aqui presentes, né? Por exemplo, eu não sei se os profissionais, os empresários já se deram conta do seguinte: lucro presumido hoje, ele não está acostumado com crédito, não é do ambiente dele. Então, veja bem, a empresa do lucro presumido, ela já começa janeiro de 2026, tá? Ela já começa janeiro de 2026 destacando as alíquotas testes no documento fiscal de BS e CBS, lucro presumido e lucro real. Mas, por exemplo, falando aqui de lucro presumido, tá? O lucro presumido, ele não se preocupa hoje com a apropriação de crédito. O PIS e o COFINS, ele vai ser extinto a partir de janeiro de 2027. Então, eu não vou ter mais os 3,65 de PIS e COFINS. O que eu vou ter? CBS e BS.
Só que CBS e BS é não cumulativo. O regime de BS e CBS é não cumulativo, ou seja, eu tenho que confrontar débito com crédito. E aí parte de uma outra situação que vai ter que ali capacitar os empresários. Para quê? Para armazenar toda nota de aquisição. Toda nota de aquisição e toda nota de despesa que for possível você tomar crédito. E sem falar que o atrativo do lucro presumido hoje o atrativo do lucro presumido é justamente o PIS e COFINS, que é 3,65. Então, outro detalhe, todo o planejamento tributário que foi realizado com base nas alíquotas de PIS e COFINS dos 3,65 para o lucro presumido vão ter que ser revisitados. Por que vão ter que ser revisitados? Porque em janeiro de 2027 eu não vou ter mais 3,65. E isso é só um dos detalhes, tá? Isso é só um dos detalhes. Eu posso trazer vários aqui. Por exemplo, se eu tô trabalhando no segmento de farmácia, se eu estou trabalhando no segmento farmacêutico, se o PIS e o COFINS ele é extinto, o regime monofásico vai ser extinto junto com ele. Então, o que eu tenho que pensar? Aí eu tenho que pensar tanto no Simples Nacional, como uma empresa já fora do Simples Nacional. Por quê? Tanto no Simples como no regime normal, mas no lucro real, eu já não vou ter o que desonerar mais. Eu não vou ter o que desonerar. Por quê? Porque a monofasia, o regime monofásico, ele é extinto junto com o PIS e o COFINS. Então, aí eu vou ter que verificar qual que é a tributação dos medicamentos. E eu estou falando de medicamento aqui, mas a gente sabe que na farmácia tem outros produtos, né? Por exemplo, absorvente, higiênico, né? Creme dental, aquela escova de dente. Então, tem uma série de produtos lá dentro da farmácia. Então, o que eu tenho que pensar? Se eu estou no Simples, eu tenho que fazer uma modelagem de cenários, ou seja, um planejamento tributário, e identificar se compensa no segmento farmacêutico eu manter o IBS e o CBS no DAS, no regime unificado, dentro do Simples Nacional. Compensa? Vai compensar? Outra coisa que a gente tem que pensar bem, o Estado, ele já tem uma familiaridade, os auditores estaduais eles já têm uma familiaridade com crédito, porque eles trabalham com o ICMS próprio. Só que já no âmbito municipal, o fisco municipal ele não está acostumado com crédito. Ele não está acostumado com crédito. Por quê, Leandro? Porque o ISS, que é o tributo de maior arrecadação do município, ele é cumulativo. Então, o que ocorre? Quem tem empresa que participa do regime tributário do lucro presumido, está no regime do lucro presumido, já vai ter que pensar com antecedência, um planejamento tributário, principalmente, olha, falei do segmento farmacêutico, mas tem autopeças. Autopeças é regime monofásico de PIS e COFINS. Vai embora. Vai embora junto com o PIS e COFINS. Não tem regime monofásico mais. Bebidas frias, produtos de higiene, tocador, de higiene pessoal, tá? Então, assim, quando a gente fala que há uma mudança substancial no sistema tributário brasileiro, a gente não tá de brincadeira. Às vezes, isso que a gente conversa aqui na terça-feira é 1%. É 1% que já está estabelecido, a gente está falando de XML aqui, mas o propósito do que já está estabelecido na Lei Complementar 214/2025 é maior do que isso, certo? Por exemplo, vou dar uma ideia para você. Hoje o hospital, se a gente pensar no hospital hoje que recebe do plano de saúde, hoje ele está acostumado a emitir 2, 3, 4 notas fiscais de serviço para o plano de saúde que é o contratante que paga ele, para ele atender os pacientes que são conveniados ali no plano de saúde. Com a reforma tributária, o hospital que, por exemplo, se ele trabalhar com teleatendimento, que depois da pandemia é uma realidade, depois da pandemia o teleatendimento é uma realidade, então ele vai ter que pensar o seguinte, como o IBS e o CBS é devido no destino, ele não é mais devido na origem, o que o hospital vai ter que pensar, por exemplo? Ele vai ter que pensar o seguinte, olha, quando eu presto o serviço presencialmente ali no paciente, no estabelecimento do hospital, o IBS e o CBS vai ser devido para o local do endereço do hospital. Mas quando eu estou
prestando, o mesmo hospital está prestando teleatendimento, o IBS, tá? O CBS e o IBS é devido para o local do plano de saúde, para o local de endereço do plano de saúde. E aí você pode até perguntar, Leandro, mas o CBS não é federal? Sim, ele é federal. O CBS é federal, mas o IBS ele é estadual e municipal, tá? Então, o que acontece? Se o plano de saúde estiver em outro estado, ele vai ter uma alíquota de IBS do estado e uma alíquota de IBS do município. Então, só aí o hospital já tem que pensar em emitir 2 notas no mínimo, se ele incorrer nas 2 situações. Uma nota para quando o IBS ele for devido para o local do endereço do hospital, e uma outra nota quando o IBS for devido para o local do endereço do plano de saúde. Então, hoje, o segmento hospitalar já tem que pensar nisso. Se tiver clínica médica que atende por meio de plano de saúde, ela também vai ter que pensar nisso se ela, por exemplo, presta serviço de teleatendimento. Então, ela tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, assim, no mínimo, aí são 2 notas. Ó, um outro detalhe que vai ter que tomar muito cuidado. Eu até falei de CBS, mas só retiro o que eu falei, porque o CBS é federal. Vai ter que emitir 2 notas por conta do IBS. Porque tem o IBS da alíquota do Estado e tem o IBS da alíquota municipal. Então, a depender do local da operação, eu posso ter alíquota diferente. Porque eu posso ter o hospital em Goiânia, mas o plano de saúde está em São Paulo. Então, quando o local da operação for para Goiânia, eu vou ter que emitir uma nota. Quando o local da operação for lá no endereço do plano de saúde e o plano de saúde está em São Paulo, pelo fato da alíquota não ser a mesma, da de São Paulo, de IBS Estado e IBS Município, eu vou ter que emitir 2 notas. Um outro detalhe muito importante. Hoje as empresas, por exemplo, que registram lá empréstimo de PJ para sócio, se você, que hoje nós conhecemos como mútuo, né? É um mútuo, se tiver ali um emprego de juros, é um mútuo oneroso. Então, você veja bem, se eu tiver habitualidade, registrando na contabilidade empréstimo de CNPJ para sócio, essa habitualidade vai levar à tributação do IBS e do CBS. Hoje você se preocupa com o quê? Com o imposto de renda, na operação de mútuo, e com o IOF. Na reforma tributária, você vai ter que se preocupar com o IBS e o CBS se tiver o quê? A habitualidade. Então, um cuidado que tem que ter. Eu já registrei muita antecipação de lucro. Já não vou botar mais isso, não. Eu já vou registrar agora como empréstimo para sócio. Se acontecer, tranquilo. É fato concreto? É o caso concreto? Aconteceu de fato? Ótimo. Mas não esquecer que a habitualidade vai gerar tributação do IBS e CBS no empréstimo. Por quê? Porque a lei complementar traz uma 214/2025, ela traz uma previsão expressa de que, ainda que não seja um fornecedor de serviço financeiro regulado, supervisionado pelos órgãos governamentais, a habitualidade fará com que esse fornecedor seja tributado pelo IBS e CBS. Ou seja, eu tenho que ter cuidado com quem eu vou registrar, por exemplo, na contabilidade. Quando você começar a registrar lá empréstimo de PJ para sócio, essa habitualidade, então vamos supor lá, você tem 3 meses registrando PJ emprestando dinheiro para o sócio. Vai gerar tributação do IBS da CBS. Então, assim, são várias coordenadas, são vários institutos aí, e essa questão que a gente está falando de XML, isso aqui é só 1%. Essa ideia do XML, ela só é operacional, ela é só para evitar um desgaste lá em janeiro de 2026. Lá em janeiro, é só para evitar um desgaste. Só que as análises, elas já têm que começar de agora. Porque, como eu falei, o lucro presumido, o lucro real, de cara, ele já sai destacando as alíquotas testes. Aí, um outro detalhe, eu tenho que pensar que o Simples Nacional ele pode desenquadrar em 2026. Se o Simples Nacional desenquadrar em 2026, o que vai acontecer? Ou ele vai para o presumido ou ele vai para o real. O que vai acontecer? Vai ter que destacar as alíquotas de IBS e CBS. Outro detalhe, não é só destacar a alíquota. E se tiver redução? Essa alíquota que é teste, que é 0,1 de IBS e 0,9 de CBS, e se ela tiver uma redução acima de 0,9 e 0,1?
como eu já mostrei aqui no XML aqui na terça-feira. Se tiver redução, como é que faz? Eu vou ter que saber se o produto daquele segmento econômico você tem redução. Outro detalhe, por exemplo, eu sou uma assessoria contábil, eu estou emitindo a nota fiscal de serviço. O segmento de prestação de serviços de natureza intelectual, científica, literária, ela está lá. Ela está elencada na Lei Complementar 214/2025. Ela fica sujeita ao regime diferenciado, uma redução de 30%. Tem umas condições lá para usufruir dessa redução de 30%. Mas aí eu pergunto, quando você estiver emitindo a nota fiscal de serviço, provavelmente esse campo ele é editável. Esse campo da redução da alíquota ele é editável. Quando você for emitir a nota fiscal, você receber esse honorário. Isso aí vai ser para advogado, contador, engenheiro, administrador, psicólogo, fisioterapeuta, para todo profissional intelectual que está elencado lá na Lei Complementar 214/2025. Aí eu pergunto, se você não souber dessa redução da alíquota, provavelmente, como é uma plataforma nacional, você também não vai conseguir emitir a nota fiscal de serviço, porque ela vai dar rejeição. Aí você pergunta para mim, não, mas a plataforma é nacional, não tem como vir automático? Como é que ela vai saber se a assessoria contábil ela não tem um sócio pessoa jurídica? Como que ela vai saber que a assessoria contábil não está terceirizando alguma parte do escritório que não poderia? Como que ela vai saber que a responsabilidade não está sendo pessoal direta do contador para ele usufruir da redução de 30%? Então, não faz sentido o campo já estar fechado pelo fato de já ter o KNAI lá ou ter o subida de serviço, já aparecer a redução de 30%. Não faz sentido. Né? Outro detalhe, o profissional hoje que está registrado no Conselho como autônomo, ele tem que repensar em constituir o CNPJ urgente. Por quê? Porque se hoje ele já se preocupa com o imposto de renda e o INSS, ele vai ter que se preocupar com o CBS. E a gente está falando aqui de uma alíquota que nós avaliamos de, no mínimo, no melhor cenário, 28%. Leandro, mas como eu falei, eu ouvi falar de 26,5%. Não fica mais 26,5%. Eu tenho uma cesta básica inteira com uma alíquota zero. Eu tenho plano de saúde que não podia tomar crédito, agora pode tomar crédito de BSBS, desde que seja decorrente de convenção coletiva de trabalho. Vai poder tomar crédito sobre o vale alimentação, vale refeição, vale transporte, desde que seja decorrente da convenção de trabalho. Então, assim, tem várias situações que têm que ser avaliadas, que têm que ser analisadas. Cuidado para não se enveredar por esse viés. Se cumprir a obrigação acessória, não vai recolher o IBS-CBS. Mas quem garante que a empresa vai cumprir? O profissional não tem controle sobre isso. A nota é emitida lá no estabelecimento. Ele não tem controle. Né? Então, assim, se aparecer um DARF lá no conta corrente do ECAC para pagar? Porque o fisco já constatou que a obrigação acessória não foi cumprida, a emissão da nota não foi cumprida na sua integralidade. Né? Então, assim, os impactos, pessoal, em todo tipo de segmento tem impacto. Todo tipo de segmento tem impacto. Se você pensar, por exemplo, segmento de lavanderia. Se o segmento de lavanderia, por exemplo, ele atender CNPJ, se ele atender CNPJ, ele vai precisar fornecer crédito para esse CNPJ, que é o destinatário do serviço dele. Se ele tiver no Simples Nacional, o que ele vai ter que fazer? Para ele se manter no mercado, se ele for uma empresa B2B, business to business, ou seja, ele está no meio da cadeia, ele vai ter que recolher IBS e CBS por fora. Ou seja, ainda que ele seja um optante pelo Simples, ainda que ele seja um optante pelo Simples Nacional, ele vai ter que ficar com os federais, o ICMS e o ISS enquanto existir, e o IBS-CBS por fora. Para quê? Para ele se manter no mercado. Porque se ele não fizer isso, o adquirente não vai precisar de crédito. Se ele não tem crédito para fornecer para o adquirente vai procurar outro fornecedor de serviço. Então tem que tomar muito cuidado. Então aqui a gente podia ficar aqui até dias e mais dias falando sobre os desdobramentos. Por exemplo, distribuição de lucros in natura. Então, um sócio está saindo da sociedade. Se eu devolver ele, se eu der um veículo para ele, devolver o capital, em vez de eu dar em dinheiro, dar o veículo, já vai ser tributado a valor de mercado. IBS-CBS.
Então, assim, é alteração de toda a natureza, de toda a natureza. E o perigo é o cliente descobrir no meio do caminho. Porque o planejamento tributário tem que ser feito com antecedência. Aí é o que eu falo. Vendo que o vice-presidente Otávio está aqui, aí é o que eu falo, viu, Otávio? Quando chegar no meio do caminho, por exemplo, uma coisa também que a gente já falou muito aqui, o prazo de opção do Simples Nacional, ele mudou. Ele foi alterado para o último dia útil de setembro do ano anterior à produção de efeitos. Ou seja, eu tenho que pedir, manifestar a opção em setembro para produzir efeitos para janeiro do ano que vem. Não é mais janeiro dentro do ano corrente. Aí é o que eu falo, a gente está batendo nessa tecla. O mesmo profissional que, por exemplo, não tá fazendo o que tinha que fazer em relação à reforma tributária, lá na frente ele vai dizer assim, mas o conselho podia fazer isso para mim, né? O conselho podia fazer isso para a gente, né? Essa data do Simples Nacional. O sindicato podia fazer isso para a gente, não é? Pois é, mas o que ele tinha que fazer agora, antes de se preparar, se capacitar, se aperfeiçoar, ele não fez. Aí quando chegar lá em cima da hora, fala, mas isso aí veio só para complicar a vida da gente. Não, mas a gente está debatendo isso há quanto tempo? Há quanto tempo que a gente está debatendo isso? Aí quando chega em cima da hora, quando chega em agosto ali, que a coisa vai, que a panela está fervendo, vai dizer assim, mas o conselho não fez nada pela gente. O sindicato não fez nada pela gente. Não. Agora, o que o profissional tem que entender? Ele tem que entender que agora é hora de investir no conhecimento dele. Se é que ele quer continuar assessorando a empresa. Às vezes o pessoal fala, a pessoa está fazendo terrorismo com isso. Gente, não é. A lei complementar 214 de 2025, ela tem 544 artigos e 23 anexos. É alteração para todo tipo de segmento. Por exemplo, a atividade de contabilidade, se eu botar lá certificado digital na atividade, lógico que a classificação econômica não é com esse nome, estou só citando aqui. Mas se eu botar no meu contrato social lá venda de certificado digital, eu já não usufruo da redução dos 30%. Agora eu tenho que avaliar o quê? Se eu atender cliente de cara, se eu já tenho na minha carteira cliente do lucro presumido do lucro real, você pode ter certeza que ele vai te pedir crédito sobre o honorário que ele te paga. Porque ele vai tomar crédito em cima do honorário que ele te paga. Então, por exemplo, se a alíquota for 28% e ele te paga um honorário de 1.000, ele vai querer o crédito de 280. Aí é que tá, para você fornecer o crédito dos 28%, e vamos supor que você está no Simples Nacional, você vai ter que tirar o IBS e o CBS do DAS. Só que tirando o IBS e o CBS do DAS, tua carga tributária vai aumentar. Do IBS e CBS vai aumentar. Que ela vai sacar das faixas do Simples. Aí vem uma outra pergunta. Qual o crédito que, vamos pegar aqui uma empresa contábil tem? E vamos pensar, 30% de 28% dá quanto aí? 30% de 28%, vai dar uns 19% ainda? 19, 18%? Qual que é o crédito na assessoria que você tem para bater nos 18%? Então, olha o tanto de coisa que a gente conversou só aqui agora. Aí você pega o segmento de bares e restaurantes. Bares e restaurantes vai ter alteração. Aí você pega o segmento de hotelaria. O segmento de hotelaria vai ter alteração. Aí você pega a operação com bens imóveis. Esse mês eu não vou nem falar. Pessoa física que tiver mais de 3 imóveis e faturamento no ano superior a 240 mil, já é contribuinte do IBS da CBS. Pessoa física. Leandro. O profissional que, por exemplo, eu faço manutenção e ar-condicionado. Minha profissão não é regulamentada. Vai ter que tributar o IBS e CBS, ainda que não seja regulamentado. Leandro, o Everaldo quer fazer a pergunta. Sim. Eu pergunto, Leandro, quando você falou que em setembro vai ter que fazer uma opção, aquelas empresas que já do Simples Nacional não precisam fazer em setembro, não precisa? Não, as que já estão em Simples Nacional, mas que fizeram planejamento tributário e se certificaram que não vai precisar recolher o IBS e o CBS no ano seguinte, beleza, não precisa fazer nada. Mas se não tiver planejamento tributário e deixar o cliente correr com o IBS e o CBS podendo dar e onerar ele, e ele descobrir, vai ficar Não entendi isso aí, ó. Como você falar isso? Vamos supor que a firma está correta, bonitinha, deu tudo direitinho, certo? Por que você fala que terá que fazer?
Não, você vai fazer o planejamento tributário, né, presidente? Por exemplo, quem são meus fornecedores, quem são meus clientes? Eu vou fazer o planejamento tributário. Quem que é meu cliente? Meu cliente precisa de crédito? Tá, eu estou no meio da cadeia. Eu estou no meio da cadeia. Meu cliente precisa de crédito? Para quem eu vendo? Precisa. O meu fornecedor, os meus fornecedores, quem eu compro, quanto que ele me fornece de crédito? Ô, Leandro, pelo que você está falando, todas as empresas é obrigada a fazer isso agora, se não fizer o planejamento tributário. É? Todas as empresas têm que fazer planejamento tributário. Obrigado a Todas. fazer? Olha, tá bom. Não vou discutir mais, não. Né? Não, Quer dizer que todas as isso aí, empresas presidente, é obrigada a fazer planejamento tributário. Agora eu pergunto, Abrão, quantas empresas contrata um tributarista para fazer o planejamento tributário? Quantas? Everaldo, Nenhuma, que eu conheço nenhuma, né, Everaldo? Então, nenhuma. mas o doutor Leandro está aí para isso, né? não, Tá bom. Ele está falando mas que é fazer o planejamento tributário. Agora, eu sei que a empresa não interessa vender, certo? Para contribuinte, certo? Eu sei que ela vai ficar cara. Então, eu sei disso, certo? Então, eu não vou fazer algo. Você interessa a vender para não contribuinte, para contribuinte? Não, só vende ao consumidor final. Pronto, cara. não, presidente, mas não é assim, não. Isso é mercado. É, Isso não é, é, é como? É não. como? Não é assim, não. Não é por aí, não. É como? Não é É assim, não. como, Depende velho? do mercado do cliente. Quem que é o cliente do cliente? Quem que é o cliente do seu cliente? É uma PJ? É uma PJ? Não. A 90, ó, ele não interessa fazer planejamento tributário, porque isso vai ter custo. Aí, assim, não, eu prefiro não vender para PJ, acabou. Velho. Não, mas não é assim, não, presidente. Depende do Não. segmento. Depende do segmento. Everaldo, Por exemplo, Everaldo, você às veja vezes, bem. Hein, doutor às vezes, Leandro? só me É, permita, vai às vezes da vivência. Às vezes os clientes que o que determinado Eu disse profissional está também. acostumado é um cliente que não pede isso. Mas eu conheço vários clientes que fazem planejamento tributário, tanto aqui em Goiânia como fora de Goiânia. Então não é Tá bom. realidade. Às vezes é o meio que você assessora, é um meio de cliente que você tem na mão, na sua carteira, É, que não está interessado. Agora você vai falar para um cliente assim, ó, não, você vai escolher a partir de hoje que você vai vender só para pessoa física. Não estou falando de pizzaria. Eu não estou falando só de hamburgueria. Eu não estou falando de um comércio que vende só película de celular. Eu estou falando todo segmento econômico. Por exemplo, vou te dar uma ideia aqui: segmento de hotelaria. Segmento de hotelaria, ele fornece serviço de hospedagem para empresas, para CNPJ. Aí o que eu, contratante, já tenho que saber? Eu, contratante, que eu não vou poder tomar o crédito sobre serviço de hospedagem. E por que eu não vou poder tomar? Por imposição de lei. Então, significa dizer que eu, por exemplo, eu sou uma empresa de consultoria. Eu preciso passar 30 dias no município. Eu não vou poder tomar o crédito sobre hospedagem. Eu vou ter que criar uma solução tributária para mim não ficar no prejuízo e tomar o crédito. Então, assim, ele essa está lá em questão cima não gritando. pode generalizar. Por exemplo, a realidade do Abrão, dos clientes de Abrão, é uma. A realidade dos clientes de João é outra. O Goiás é grande. E não tem só Goiás. Eu saio daqui, vou lá para Ribeirão Preto e faço planejamento tributário com uma empresa de bomba de combustível lá em Ribeirão Preto. Então, essa é a realidade de cada um. Eu não posso dizer aqui que cliente não vai querer planejamento tributário. Não é Tá bom. assim. Cada Everaldo, um tem sua realidade. Leandro, Everaldo, o Leandro está cheio de razão. As empresas prestadoras de serviço, elas normalmente que estão no Simples Nacional, elas não recebem crédito, muito pouco. Mas quem está no Simples Nacional de Indústria e Comércio, o Leandro está cheio de razão, porque pode ser surpresa aí na questão aí de aproveitamento de crédito, né? Entendeu? Porque Abrão, aí, como as empresas do Simples Nacional já está, igual o Leandro falou aí, igual os fiscais do Estado, não tá acostumado a trabalhar com crédito, aí tem essa dificuldade. Então, é necessário, sim, seja através de um contador ou de um advogado tributarista, que se faça essa previsão de tributação para o ano 2026, para ver se é um pouco arriscado, porque está começando tudo agora, mas é necessário já incluir isso aí no dia a dia do contador, né, para o ano seguinte. Ô, Abraão, depois que você me falou que não vai interessar o financeiro, certo, do banco,
Eu não acredito mais em nada, certo? Tá, desculpa falar, Everaldo, certo? Everaldo, hoje os empresários não interessam e a fiscalização também não. Acredito que O isso aí vai empresário vai evoluir. interessar fazer isso, Eu acredito que a fiscalização, devido aí ao financeiro e tudo, ela vai evoluir para isso aí. Aí os sim, empresários vão ter concordo. que se adequar. Agora, Agora, assim, esse negócio do plano de né, visibilidade, agora, qual empresário que vai querer fazer? Ó, você vai contratar um jurídico para fazer o planejamento tributário. Uma empresa BR não dá conta de pagar o contador? Everaldo, mas nós trabalhamos com médias e pequenas empresas, nós contadores, nós temos quase que na obrigação a fazer esse planejamento para eles, de uma forma simples ou de uma forma mais composta, nós, de uma forma ou de outra, nós temos essa obrigação de fazer esse trabalho, porque ele não vai pagar, isso é muito difícil. De médio para cima, normalmente até faz, ou se faz Tem mais através de uma nada. associação, do seu sindicato, é igual o Leandro falou aí, formação de preço na nova política tributária, Everaldo, vai ter que ter uma modificação profunda, entendeu? E cabe aí a associação de classe, tudo, reunir com seus associados e começar a ministrar aula de formação de preço para os seus compradores, entendeu? Porque vai haver uma modificação aquela questão, realmente muito profunda isso aí. e Vai. aquela questão, Abrão, quando a gente fala da formação de preço, é do seu próprio honorário também. O seu próprio honorário está envolvido nisso. Exatamente. É isso, aquele lá que você no outro dia. Eu sou O realista, sabe? interessante, Abrão, sabe o Eu que que é? não fugi, não. É, o Só interessante é o seguinte: vai é, falar no aumento para o contribuinte lá, e aí vai alocar o seu no outro dia. o interessante, Abrão, é o seguinte: é conscientizar os profissionais de não embarcar na onda do levar com a barriga. Por quê? Você pode escrever o que eu estou te falando. Quando for lá em janeiro de 2026, e outra coisa, a gente está falando 2026 aqui, mas eu já trouxe alterações para o Simples Nacional com produção de efeitos desde janeiro de 2025, tá? Exatamente. Lembra, É deixar verdade. bem isso. É Tem verdade, vou te alteração contar. no Simples Nacional desde janeiro de 2025. A gente já falou sobre isso aqui. Já É verdade. apresentou aqui um Não, positivo legal. É Então, você verdade. vê, Abrão, só para concluir aqui, Pode concluir. o que a gente tem que conscientizar para o profissional não levar isso com a barriga. Por quê? Esse mesmo profissional que ele está pensando assim, olha, não, eu vou continuar pagando só o software, eu não vou me capacitar, não vou fazer um curso, não vou fazer nada da reforma tributária e vou tocar o barco e vou pagar só o software contábil. Esse mesmo profissional, quando chegar lá, quando chegar nas alterações, que vão impactar mais ele, janeiro de 2026, tem as de 2025, mas ele não está nem sabendo o que está acontecendo, que é possível nacional, né? 2025 ele já nem sabe o que está acontecendo e está apurando lá no PG das Leis. Está emitindo guia do Simples Nacional lá, torta direito. E nem sabe das mudanças. Aí quando chegar 2026, aperta de vez. Quando for em janeiro de 2026, o que ele vai fazer? Aí ele vai dizer assim, ó, conselho não me ajuda. O que o conselho podia ter feito pela gente? Não fez nada. O que o sindicato podia fazer pela gente? Não. Aí ele fala isso. Aí vai mandar perguntas em 3 grupos de WhatsApp diferentes, a mesma pergunta para ver se um filho de Deus responde. É assim que vai ser o cenário. Então, assim, por que a gente está alertando? É terrorismo? Não é, pessoal. Eu tenho, Abrão, mais de 15 anos de carreira tributária. Eu analisando, eu percorrendo os artigos da reforma tributária, é novidade. Cada vez que eu vou te falando detalhes, você vai vendo que eu não estou exagerando. Por exemplo, hoje, se eu te falar que hoje você não toma crédito de ICMS sobre uso ou consumo. Hoje você não toma. Inclusive, a previsão é para não tomar até 2032, que é justamente onde o ICMS vai ser extinto. Mas na reforma tributária, o uso ou consumo, você vai poder tomar crédito de BS-CBS. Então, isso já é uma virada de chave. Só que eu tenho a figura do uso ou consumo pessoal, que é diferente do uso ou consumo. Aí, Leandro, qual que é o impacto disso no cotidiano de uma assessoria? Se a assessoria tomar crédito de um produto, de um bem ou um serviço considerado de uso e consumo pessoal, ele vai ter que estornar. Aí você pode dizer assim para mim, não, Leandro, mas você não inventou a roda, não. Eu estou acostumado a estornar, isso aí é do meu ambiente, isso é da minha vivência. Tá bom. Mas estornar atualizado monetariamente? E o que eu estou falando de estornar atualizado monetariamente é o quê? 0,33% ao dia
limitado a 20%, mais 1% de juros Selic até o mês anterior do pagamento. Então, veja bem, quem está lá escriturando nota, se tomar crédito indevidamente de um bem e passou 15 dias, passou 26 dias, virou um mês, está correndo os dias. Quando você se der por conta que você vai ter que estornar, aí você vai ter que pegar 0,33% ao dia. Tá bom. Ô, Leandro, vamos fazer o seguinte, nas próximas, vamos ser bem mais objetivos, assim, bem, aquele choque maior, certo? E não, você pediu para o Abrão aí, ó. Aí já passou 6 minutos, Roberto. Aí você vai esticando o negócio. Eu gosto muito de você, certo? Mas a gente não pode também pensar dessa maneira, porque eu coloquei aqui, certo, para o Abrão, que a partir do momento que não vão olhar financeiro, que seria o banco, eu não acredito mais em nada mais não, certo? Porque se for dessa maneira, não vou acreditar em mais nada. Essa reforma tributária, o negócio vai sair agora no em novembro, certo? Eu acho que não vou acreditar muito nisso, não. Eu estou quase falando que não acredito nessa reforma tributária muito, não, certo? Eu estou quase pensando nisso, mas eu vou trabalhar para isso, certo? Fala, Bruno, para terminar. Eu vou te falar só contar uma historinha que aconteceu em 2015. Eu fui indicado para uma empresa aí, ele pagava R$ 300 para o contador. Eu apresentei uma proposta a ele de um salário mínimo. Mas ele recusou na hora. Eu fui conversando com ele, era uma empresa de autopeça e vendia pneus e prestação de serviço. E fui negociando com ele, e me deu na cabeça, assim, não sei porquê, eu falei assim, pede seu contador para mandar o extrato do Simples Nacional. Ele me mandou o que eu vi lá. Ele não respeitou o monofásico de pneus, não respeitou a substituição tributária de pneu, não respeitou a monofásico de autopeça, eu estava pagando imposto na compra e saída. Aí eu recuperei para ele R$ 15.000, ele me paga hoje um salário mínimo e fala para todo mundo que eu sou mais barato que o antigo contador. Então, a gente tem que apresentar competência para o trabalho com isso, porque cada empresa, Everaldo, tem uma situação tributária, igual o Verão fala, o Leandro está falando aí. Se você assume uma empresa, você tem que analisar a situação tributária dela todinha. E agora, com a reforma tributária, o Leandro está cheio de razão. Cada produto vai ser uma situação tributária, não é empresa, não. Então, vai ficar muito complexo. Então, a gente mostrar a capacidade da gente, então a gente tem como, e o Leandro está falando aí, a gente, às vezes, conseguir um honorário melhor, né? Mas você tem que mostrar serviço, né? Essa empresa, você mostrou o serviço para ela emite a nota fiscal de acordo com o depósito bancário, concorda? Bonitinho, né? Everaldo, ela é 100%, ela não sonega nada. 100%. Agora, o que acontece? Você que colocou isso. Como é que eu perguntei uma pergunta para você? Como é que eu vou fazer com a empresa, certo? Que eu cheguei no fim do mês, eu detectei que ele foi depositado mais de 20 mil e tirou nota, depositou lá 70 mil e tirou nota de 70. O que eu vou fazer com esse caso seu aí? É verdadeiro, certo? Eu tenho minhas empresinhas que eu exijo dele lá. Agora, a maioria não tem isso. E você que falou, certo? Isso aqui não vai acontecer, não. Isso aqui não adianta você querer exigir isso aqui, que quando sair uma reforma tributária, certo? A reforma tributária vai exigir isso. Eu pedi para você falar isso. E você falou assim, ó, não, isso aqui vai acontecer, isso aqui não vai acontecer, não. É muito difícil acontecer isso, dessa transação. Você não foi, não, poxa. Está me escutando falar, certo? Não, eu falo para você, você tem toda a razão. O problema é nós, contadores, convencer o empresário. Mas é o caso. Olha bem, você fez isso lá. Agora eu pergunto, quem é que faz isso, Abraão? Eu fiz isso, certo? Eu fiz isso e eu perdi a empresa. Eu fiz isso. Agora, quem é que faz isso, certo? Vai perder todas as empresas, certo? Não sei como fazer. Realmente, eu tenho que pregar essa simplicidade, que é a base de tudo, sério. Hoje, a base para a reforma tributária, eu continuo falando, e eu continuei isso falando. A base de tudo, chamamos o quê?
conscientizar o empresário a tirar uma nota fiscal correta, certo? Pronto. É o É a comprador, Everaldo. O comprador hoje, conforme o Leandro fala muito aí, o comprador ele vai exigir a nota fiscal correta, no valor certo e tudo. Então, vai modificar um pouco isso aí, né? Quando vender, também tem que tirar a nota fiscal correta. Exatamente, Não, porque o comprador, pessoa essa jurídica, é a primeira vai função. exigir. O E comprador, outra pessoa coisa, jurídica, vai exigir a nota porque ele quer o crédito. Então, É, vai facilitar um pouco a nossa vida aí. e vai. outro detalhe, Então, só para Leandro, finalizar, seguinte, só para Leandro, na finalizar, próxima reunião você vai trazer novamente vamos fazer esse debate e nós vamos continuar discutindo, certo? Quem sabe o pessoal vai escutar a discussão nossa. agora, presidente, só para finalizar, eu pergunto aqui para você, Fábio, pergunta aqui para você. Dentro de uma situação normal, você precisa dar choque no profissional para ele se aprimorar, para ele se aperfeiçoar, para ele se capacitar, se Sim, ele está sabendo que vai tá, acontecer uma coisa, não. ele tem que se Você não capacitar. convida esse pessoal, não, Leandro. Tem que dar choque mesmo, certo? Para mostrar para ele, certo? Que ele tem que exigir do cliente, certo? Tudo isso. Eu vivo isso, ô Leandro, certo? Não, presidente, eu não Eu estou falando vivo isso, necessariamente, Leandro. não. Eu Estou fico, falando, eu fico abismado com o que o pessoal me apresenta para mim. não, estou falando no aspecto, presidente, do profissional se capacitar. O que o empresário vai fazer na nota ou não está no controle de nenhum profissional. O que cabe a ele é orientar. Ele não está no controle dele, físico, do que o empresário vai fazer. Eu estou falando um aspecto, presidente, de se capacitar, de não levar com a barriga, de não empurrar, de não achar que se eu ligar no suporte do programa, vai resolver meu problema. E não vai resolver. É desse jeito. Então, eu Eu estou vivo perguntando, isso, cara. Fábio, você acha que precisa de choque para profissionais que Precisa, querem continuar a assessorar a empresa? precisa, Você tem que dar choque a alguém? precisa. É igual. Precisa, Leandro. Leandro, vou te dar um exemplo aí, simples. O sindicato tem mais ou menos 700 associados, né, Veraldo? É, Efetivo. Quantos que estão na reunião hoje? 30? é. Então Agora, precisa dar choque. Agora, Não, agora eu vou te falar não, uma coisa. Esse vai pela cliente Sucena falou. não A saber disso, Sucena falou viu? cedo. Convidou. Eles pensavam que ia achar os empresários que ia fazer coro nesse CML. Ela falou que quanto? É de 500, vem quanto? 67. Os grandão também não estão interessados também não, Leandro. Infelizmente. Agora, tem que dar choque mesmo, certo? Nós, contabilistas, temos que conscientizar que nós temos que considerar o empresário que ele tem que fazer a coisa correta. Bom, infelizmente nós vamos discutir isso aqui, vamos fazer, até um dia que eles vão conscientizar que tem que fazer, né? Bem, pessoal, já está na hora, certo? Então, infelizmente, certo, até terça-feira que vem, certo? Com a nova investida do nosso colega Leandro. boa noite Não a existe, não, todos. Leandro. Obrigado, presidente. A gente está aqui firme, estamos aqui firme e assim, eu ratifico, pessoal, invistam em vocês mesmos. Invistam em treinamento, invistam em capacitação. Não tenham pena de pagar de um treinamento, um curso, um aperfeiçoamento. Não tenham pena. Só pagar o programa não é suficiente. Não vai fazer milagre, não. Tá, pessoal? Tchau. Boa noite a Valeu, todos. pessoal. Boa noite. Obrigadão. Até mais.